Olá, alunos, tudo bem? Aqui é a Tenente Lobo Viana, do Colégio Militar de Brasília, e hoje a gente vai fazer algumas considerações sobre o panóptico, uma estrutura arquitetural, uma proposta de um prédio que vai ser muito estudado durante a era moderna e a contemporaneidade, vai ser alvo de muito interesse de críticas, de elogios, dependendo da linha filosófica que a gente vai seguir, e que foi uma estrutura que foi muito estudada por Foucault no seu livro Vigiar e Punir. Então, fazendo referência às nossas aulas da base comum sobre Foucault, eu vou tentar mostrar para vocês um panorama geral sobre o que é o panóptico, né? Quais são as bases filosóficas dele, desde a época que ele foi criado até até o período em que ele foi criticado por Foucault e como a gente pode perceber esse panóptico nos dias atuais. Eu vou tentar fazer essa linha de pensamento, tá? E o que é importante da gente tentar fazer na aula é traçar paralelos entre tudo isso que a gente está falando com o que a gente viu nas nossas aulas de base comum de filosofia Foucaultiana. Então, a gente vai precisar sempre lembrar de microfísicas do poder, né? Aquelas redes do poder. O poder não é centralizado, mas ele está em todas as nossas relações de submissão. É legal a gente lembrar sobre o poder disciplinar, sobre o biopoder e sobre todas aquelas características da filosofia de Foucault que a gente abordou durante as nossas aulas, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre aquele prédio, sobre aquela estrutura arquitetônica que foi pensada por Jeremy Bentham, ligada àquelas suas ideias utilitaristas, ligadas àquelas ideias da ética consequencialista, de que a ação moral do homem deveria, então, se pautar na felicidade, em encontrar o prazer e a felicidade para a maioria das pessoas. Então, os fundamentos da teoria utilitarista vão pensar a ação moral assentada sobre a dicotomia psíquico-corpórea existente entre prazer e dor. Dentro do utilitarismo, existe-se a ideia de que todos os seres sensíveis, desde o surgimento até o fechamento de sua existência vital, fazem essa proporção, né? Fazem essa distinção entre a busca do prazer e o afastamento da dor. Portanto, para essa corrente, a índole humana, a essência humana, a característica humana, ela não é boa nem má. Mas tudo vai depender aí das consequências que as suas ações vão gerar. Geralmente voltadas ali, então, na busca da felicidade e do encontro com prazer. O panóptico, a palavra panóptico, ela é decorrente dessas duas palavrinhas gregas, pan, que significa tudo, óptico, visão. Então, seria uma estrutura arquitetônica, um prédio, em que a proposta é tudo ver, tudo controlar. E aí, o panóptico ele vai ser, então, um instrumento de inspeção, contínua e cautelosa verificação. Como a gente falou em sala de aula para vocês, o panóptico ele seria então um prédio em forma de anel, um prédio circular, em que teria uma torre de vigilância no centro, de modo que aquela pessoa que estivesse na vigília conseguiria ter uma visão de 360 graus de todos aqueles que habitam esse prédio, né, de que estão inseridos nesse prédio. E aqui é como se fosse a visão do detento, né, do prisioneiro. O panóptico ele vai ter essa prerrogativa do indivíduo que está isolado. Eu, então, isolo esse indivíduo e deixo ele aqui em eterna vigilância. A proposta básica do panóptico é essa. Então, o panóptico ele vai ter aí como proposta uma recuperação segura e significativa dos detentos, geração de vantagens econômicas para a sociedade e transparência nas ações. Um mecanismo político-social,
E aí é por isso que Bentham, utilitarista, ele vai propor essa ideia da prisão ideal. Porque, de acordo com ele, essa estrutura, esse prédio construído desta determinada forma, com esta proposta de contínua verificação, ele traz aí uma recuperação do detento, uma recuperação segura e significativa, um ganho para esse indivíduo, traz uma geração de vantagens econômicas e transparência para a sociedade e, além do mais, traz um benefício também social e coletivo de depois devolver à sociedade, digamos assim, um indivíduo, entre aspas, restaurado. Tá? Então, nas palavras de Bentham, a moral reformada, a saúde preservada, a indústria revigorada, a instrução, difundida, os encargos públicos aliviados, a economia assentada, como deve ser, sobre uma rocha, o nó górdio da lei sobre os pobres não cortado, mas desfeito, tudo por uma simples ideia de arquitetura. Tudo isso arrisquei-me a dizer ao repousar a pena. Tudo isso deveria eu, talvez, ter dito ao tomar a pena, se desde o início eu tivesse visto a totalidade do caminho que se estendia diante de mim. Tratava-se de um novo modo de garantir o poder da mente sobre a mente, em um grau nunca antes demonstrado, e em um grau igualmente incomparável, para quem assim o desejar, de garantia contra o exagero. Esse é o mecanismo, esse é o trabalho que pode ser feito com ele. Então, aqui Bentham, ele está justamente mostrando os benefícios práticos, a consequência vantajosa que essa estrutura ofereceria à sociedade, né? E aí é importante, é legal a gente adiantar aqui que Bentham ele vai falar sobre a prisão ideal, mas ele vai falar que esse prédio ele também tem serventias para tantas outras utilidades. Prisão, escola, reformatório, hospital. Ele vai encontrar muitas utilidades para essa sua ideia arquitetônica. E aí a justificativa, ela mora na ideia de que, antigamente, né, em períodos posteriores, por exemplo, aqui na época do Império Romano, os imperadores exibiam seu poder com desfiles do exército, mostrando a força do seu império. Isso era reforçado com esquartejamentos em praça pública, nos quais eram espalhados os restos mortais como intimidação. Os filósofos iluministas começaram a combater essas exibições. Começaram a pregar que, em vez de enforcar, era preciso encarcerar para mudar o comportamento do indivíduo. O cidadão condenado por um erro se transformaria dentro de uma instituição disciplinar. Saiu um errinho de português ali, perdão. E aí, o que vai acontecer? Os iluministas eles vão começar a criticar aquela ideia do exercício do poder através da força, através da demonstração, através do espetáculo. E os iluministas eles vão falar, então, sobre aquele discurso, né, do elogio da razão, eles vão começar a pensar qual seria a forma que eu teria de mostrar a força, de manter as coisas em ordem, sem precisar dessa exposição, dessa aparência da crueldade, né? E aí eles vão pensar, principalmente aí os utilitaristas, então, justamente nessa ideia da prisão. E os utilitaristas, Bentham, nessa ideia da prisão ideal, porque seria uma forma de todos ganharem, né? Da felicidade, entre aspas, ser alcançada por todos. Porque o indivíduo que cometeria o erro, ele não seria morto, não seria exposto em praça pública, mas ele seria aí enviado para uma instituição onde ele poderia se regenerar, será que eu posso usar essa palavra? Mas aonde ele poderia
responder pelos seus atos, né, enquanto estivesse recluso. A população, por sua vez, ela ganharia porque teria esse indivíduo preso fora da ação social durante um tempo. Esse indivíduo poderia voltar com as suas ações modificadas, né, com uma transformação disciplinar, e não teriam que conviver com aquela exposição da violência, com aquilo que causava não só angústia, mas também constrangimento da população. E aí, nas palavras de Bentham, nesta, como em qualquer outra aplicação do plano, você verá que sua tendência benevolente é tão evidente quanto sua tendência coerciva, a tal ponto que, se você for perguntado sobre quem teria a maior razão para querer sua adoção, você se veria em dificuldades para decidir se os próprios malfeitores ou aquelas pessoas que estão fora da prisão. Desse ponto de vista, estou certo de que você não pode deixar de ver o efeito que ele terá em tornar desnecessária aquela inexaurível fonte, muitas vezes desnecessária e sempre impopular, de desproporcional severidade, para não dizer tortura, representada pelo uso de ferros. Confinado em uma dessas celas, com qualquer movimento dos membros e todo o músculo da face expostos à visão, que motivo haveria para expor a essa severidade o mais violento malfeitor? Gratificado com uma perfeita liberdade no espaço que lhe foi concedido, de que pior forma poderia ele expressar sua raiva do que batendo sua cabeça contra as paredes? E quem, a não ser ele mesmo, sofreria com essa tolice? Então, Bentham está falando aí sobre os benefícios da arquitetura, mas também sobre esses benefícios de deixar o indivíduo isolado, né? Que ele teria aí uma certa liberdade de ação, ainda que estivesse isolado, e haveria essa questão da transparência para a sociedade. E, um pouquinho depois, no seu texto, ele vai falar: a punição, mesmo em suas formas mais repulsivas, perde seu caráter odioso quando existe a certeza de que ela será aplicada. Quando sabe que ela é certa, nem mesmo o mais duro facínora vai querer se expor à possibilidade de sua aplicação. Se um exemplo for necessário, pense no meio utilizado pela tão admirada lei da Inglaterra. E aí ele vai dar aqui alguns exemplos práticos dessa ideia de que a simples possibilidade de ser punido já faz com que a pessoa segure os seus atos, né? A simples possibilidade de saber que está sendo visto, vigiado e que a punição ela é decorrente daquela ação já faz o homem pensar duas vezes no seu ato. E um dos principais críticos do panóptico de Bentham vai ser Foucault. E Foucault, que é um filósofo mais moderno, ele vai falar sobre que o panóptico ele foi um apogeu instrumental da sociedade de controle arauto-arquitetural da ordem disciplinar. O panóptico ele funciona sob uma contínua vigilância, controle e correção, artifício de imposição de autoridade e dominação. Então, de novo em Bentham, ele vai dizer o seguinte: para dizer tudo em uma palavra, ver-se-á que ele é aplicável, penso eu, sem exceção, a todos e quaisquer estabelecimentos nos quais, num espaço não demasiadamente grande para que se possa ser controlado ou dirigido a partir de edifícios, queira se manter sob inspeção um certo número de pessoas. Não importa quão diferentes ou até mesmo quão opostos sejam os propósitos, seja o de punir o incorrigível, encerrar o insano, reformar o viciado, confinar o suspeito, empregar o desocupado, manter o desassistido, curar o doente, instruir os que estejam dispostos em qualquer ramo da indústria ou treinar a raça em ascensão no caminho da educação. Em uma palavra, seja ele aplicado aos propósitos das prisões perpétuas na Câmara da Morte, ou em prisões de confinamento antes do julgamento, ou casas penitenciárias, ou casas de correção, ou casas de trabalho, ou manufaturas, ou hospícios, ou hospitais, ou escolas.
É óbvio que, em todos esses casos, quanto mais constantemente as pessoas a serem inspecionadas estiverem sob a vista das pessoas que devem inspecioná-las, mais perfeitamente o propósito do estabelecimento terá sido alcançado. Então, o que Bentham vai colocar aqui é que essa forma de arquitetura, essa forma de contínua vigilância, controle e correção, ela, a princípio, foi pensada para prisão, mas depois ele vai encontrar utilidade prática e nas mais variadas situações, nas mais variadas necessidades da sociedade. Um dos planos de Bentham foi justamente criar uma estratégia, né, entre aspas, para melhorar o tratamento dado aos pobres e pessoas que viviam na rua. E ele vai propor também o panóptico como uma espécie de reformatório, aonde abrigar essas pessoas de rua, e esse reformatório ele seria autofinanciável. Então, Bentham ele vai perceber que o fato de ter mendigos, pessoas de rua, reduzia a felicidade para a maioria das pessoas de uma sociedade. E assim ele vai propor que essas pessoas de rua, né, os mendigos, eles fossem removidos das ruas e confinados em abrigo, trabalhando para a manutenção do abrigo e tudo mais. Dessa forma, Bentham acredita que tanto as pessoas em situação de rua teriam uma consequência feliz, porque teriam um abrigo, teriam uma tarefa, teriam ali como se proteger das perversidades da vida da rua e das dificuldades, mas as pessoas também da sociedade como um todo estariam felizes, porque não seriam incomodadas, né, pelas pessoas que estão na rua, não teriam que conviver com essas mazelas. E aí a pergunta que fica nessa situação, e uma das principais críticas que existe ao pensamento utilitarista, vai ser: eu posso retirar o direito individual de algumas pessoas em nome do bem-estar da maioria? Existe essa justificativa para eu colocar dentro de um prédio aquelas pessoas que, em geral, a sociedade compreende como incômodo? E aí, a crítica que a gente tece, né, o mundo, os pesquisadores, os críticos, vai ser justamente de que o utilitarismo ele vai estabelecer valores em moeda comum, né? Ele vai estabelecer valores aos sacrifícios que as pessoas fazem numa sociedade, como se a preferência de todos tivesse o mesmo peso e o mesmo valor. E essa ideia utilitarista, ela vai contra aquela ideia de Kant, aquela ideia da ética deontológica kantiana, aonde Kant ele vai acreditar que a ação moral ela está fundamentada no respeito às pessoas, em tratar as pessoas como fim em si mesmas, né? As pessoas como fim em si mesmas e não como meios, em respeitar a dignidade da pessoa humana e de sua autonomia. E essa ideia utilitarista nem sempre vai de encontro a essa ideia do respeito, né? E fica essa crítica, essa observação e essa explanação para a gente continuar pensando. A gente, obviamente, não tem uma resposta disso concreta no mundo. Então, o panóptico ele teria aí essa pretensão de imitação de Deus, aonde eu vou ter dois princípios fundamentais trabalhando de forma independente uma do outro: a vigilância e a invisibilidade. E, de novo, um comentário sobre o panóptico vai dizer o seguinte: que o olho veja sem ser visto. Aí está o maior ardil do panóptico. Se posso discernir o olhar que me espia, domino a vigilância. Eu a espio também. Aprendo suas intermitências, seus deslizes, estudo suas regularidades. Posso despistá-la. Se o olho está escondido, ele me olha.
ainda quando não me esteja vendo. Ao se esconder na sombra, o olho intensifica todos os seus poderes. E a economia ainda ganha com isso, pois o número dos que suportam a função de vigilância pode ser reduzido na medida dessa intensificação. Assim, a aparente onipresença do inspetor se combina com a extrema facilidade de sua presença real. Constata-se a potência de remultiplicação que desenvolve a máquina benthamiana. Para o máximo de vigiados, um mínimo de vigilantes. Uma aparência esmagadora, cobrindo uma realidade parcimoniosa. Mas seus poderes vão até a criar uma instância onividente, onipresente, onisciente, fechando os reclusos numa dependência de que não se aproxima nenhuma prisão ordinária, uma instância em que é mesmo preciso reconhecer um Deus artificial. O panóptico é uma máquina de produzir uma imitação de Deus. Não foi isso que uma vez Bentham quis significar, fazendo de um versículo do Salmo 139 a legenda de um dos numerosos esboços que ele endereçou aos poderosos a respeito de seu projeto? Quer eu ande ou me deite, por toda parte estás lá. Meus caminhos são todos por ti espiados. Se digo que a terra me cubra, minha noite em dia será transformada. E ali ainda tua mão se conduzirá e tua direita me pegará. Então, aqui é muito importante, tá? A gente pensar essa ideia de que é preciso reconhecer um Deus artificial. Esse Deus que está em todos os lugares, esse Deus que não dorme e esse Deus que faz julgamentos, tá? Porque a gente vai ver que, hoje em dia, o panóptico, ele não é só um modelo de prédio. O panóptico apresenta-se como um paradigma que vai além de uma concepção mais difundida de vigilância associada ao modelo arquitetural. Mas, hoje em dia, a gente pode perceber o panoptismo nas mais diversas esferas das nossas ações cotidianas e mundanas. No panoptismo, um guardião ocupa o posto de vigilância, podendo ver tudo o que está ao redor de si, sem ser visto pelos vigiados. Quem é monitorado assume a forma de vida do vigiado, pois tende a comportar-se mediado pela vigilância invisível. Um errinho de português aí, desculpe. Mas o que vai acontecer aqui é justamente que hoje em dia a gente convive muito com essa ideia da eterna vigilância. A gente convive muito com essa ideia de que estamos sendo vigiados o tempo todo, desse instrumento de constante correção, de constante averiguação. E aí a gente tende a assumir uma forma de vida que tenta suprir essas expectativas. As nossas ações, elas deixam de ser autênticas, autônomas, e elas voltam a ser ações que visam suprir uma ordem, um interesse externo a mim, um motivo que não necessariamente é o meu motivo, mas é o motivo dos outros. E aí a gente vai ter aqui como um exemplo factível, atual e preocupante essa nossa ideia da vida virtual, né, das redes sociais. Então, o que vai acontecer hoje é que todos nós criticamos e vivemos a vida do panopticismo. Difícil falar, né, gente? Desculpa. Panopticismo. À medida que primamos por nossa autonomia, mas nos sujeitamos à servidão de algoritmos, como os do Facebook e sua economia de likes. Então,
a gente tem que sempre pensar que a ideia do panóptico, ela veio com uma justificativa de que estaria sendo bom para todo mundo, de que estaria todo mundo ganhando com essa ação, mesmo que alguns tivessem que abrir mão de alguma coisa, mesmo que em alguns a dignidade da pessoa humana ou o preço fosse um pouco mais alto do que os dos outros. E essa proposta, essa indagação, ela ainda é presente nos dias de hoje, né? A quem que essa eterna vigilância e essa vida moldada pela constante observação está beneficiando, né? Ao mesmo tempo em que questiona o controle e o poder por parte das instituições, grande parte das pessoas reforça essa vigilância por meio de informações geradas nas redes sociais. Então, hoje em dia, a gente vai ter essa característica de que o homem não só vive essa vida do controle, da vigilância, da correção, mas ele também reforça, ele também motiva, né, essa vida. E na visão de Olaya Fernandes, uma estudiosa sobre o assunto, essa comunicação via redes sociais reforça a ideia do panóptico sob o ponto de vista de Foucault, bem como a vigilância por câmeras na rua, que vai ter aí uma discussão da motivação da segurança, né? Claro que a gente tem lados positivos e negativos. A gente vai ter, por lado positivo, essa sensação de segurança do ponto de vista da integridade física das pessoas. As pessoas passam a andar na rua, numa rua cheia de câmeras, ou num prédio super vigiado, elas passam a ter uma sensação de segurança e elas passam a agir de uma forma diferente do que agiriam se essas câmeras não existissem. Mas reforça a ideia de que o homem não pode mais viver sem essa vigilância, de que a segurança individual depende da vigilância onipresente das câmeras, de que então o homem só pode estar seguro se ele está sendo observado. E aí a gente entra numa questão da sociedade, onde a gente começa a banalizar essa ideia da constante vigia dos comportamentos alheios. Volta-se àquela ideia, né, do Deus artificial, aquele Deus que tudo vê, em todo lugar está e tudo julga. É como se a sociedade estivesse de prontidão, fazendo com que os acontecimentos do cotidiano se transformassem em midiáticos. E aí, a gente vai ver que no panoptismo, eu não vou conseguir falar certo de primeira. No panoptismo, o indivíduo é vigiado sem desejar, apesar de se sentir seguro com esse modelo de vigilância total e absoluta. A gente cria aí, então, mais um paradigma. Eu não quero viver em constante vigília, eu não quero que as pessoas acompanhem todos os meus passos, isso interfere na minha privacidade, isso interfere na minha decisão autônoma das minhas escolhas, mas isso me traz segurança, isso me traz, entre aspas, garantias. No meio eletrônico, tá, gente? Está escrito aí no meio elétrico, mas é eletrônico. A situação se inverte. No acesso às redes sociais, você também está o tempo todo sendo mapeado. A diferença é que agora muitas pessoas desejam ser monitoradas ou fazem isso sem saber que estão sendo vigiadas. E as novas tecnologias, elas vão justamente dar forma a esse pensamento do panóptico, né? Dando visibilidade à vida social. Hoje, qualquer pessoa pode contar a sua história nas redes sociais, qualquer pessoa pode aparecer, qualquer pessoa pode jogar os holofotes sobre a sua própria história e sobre a sua própria vida. Qualquer pessoa pode ter muito acesso no mundo todo. A vida do homem, o cotidiano, ela se tornou visível, ela se tornou um espetáculo. Hoje a gente vive o que a gente chama de valorização do homem comum. Mas a gente vai ter aqui em contraponto essa ideia de que aqueles que não queriam ser vigiados
e percebiam o panoptismo como uma opressão, viram que esse conceito deixou de ser um lugar exclusivo de poder, de controle, de dominação, e se transformou em um ambiente para a fama. Então, hoje em dia, o panoptismo ele é muito reforçado justamente porque abriu margem aí para as pessoas atingirem a fama, se sentirem valorizadas. A visibilidade na sociedade contemporânea passa a ter muita importância. E aí a gente passa a entrar em outras discussões, né, do que é mais importante, a fama, a aparência ou a privacidade, a essência. A gente passa a ter que observar quais são os desdobramentos dessa vida de exposição e quais são os desdobramentos dessa vida eternamente vigiada, controlada. E aí, a partir disso, tantas outras questões da nossa sociedade, elas vão tomar outro rumo, né? O homem ele precisa se reaprender, ele precisa reaprender a se reinventar. A partir disso, a gente vai ter tantas outras questões que vão vir à tona como decorrência, como consequência desse comportamento da aprovação, não diria talvez aprovação, mas das pessoas se acostumarem em viver sobre essa torre de vigilância. Certo? Então, eu quis trazer aqui para vocês algumas provocações sobre o panoptismo. Eu quis trazer para vocês, aprofundar um pouquinho essa ideia de Bentham, mas também fazer essa comparação com o nosso mundo contemporâneo, com a nossa vida atual, e deixar para vocês aí a pergunta de em quais outras partes da nossa vida a gente pode encontrar esse panóptico, né? Em quais outras partes a gente pode admitir a existência dessa vigilância e quais seriam, hoje em dia, os prós e os contras dessa vida vigiada, dessa vida exposta, dessa vida no holofote. Tudo bem? Espero que vocês tenham aproveitado. Qualquer dúvida, nos mandem no fórum, no AVA, para a gente continuar o assunto, para a gente poder tratar as pendências. E bons estudos. Até a próxima aula.